Bom, meus amigos, estamos de volta aqui. Vamos continuar a análise dos direitos da personalidade, agora trabalhando especificamente a tutela dos direitos da personalidade para depois da morte. Como você sabe, os direitos da personalidade têm a característica de serem, eles têm a característica de serem intransmissíveis e vitalícios, ou seja, os direitos da personalidade caminham com você até a morte. Porém, apesar disso, é possível falar em tutela dos direitos da personalidade para depois da morte. Como assim, professor? Veja, os direitos da personalidade são vitalícios. Com o fim da personalidade jurídica da pessoa natural, encerram-se todos os direitos. Mas aqueles direitos que o indivíduo tinha em vida, a tutela que recai sobre os direitos da personalidade projeta-se para depois da morte. Então, há uma projeção da tutela dos direitos da personalidade para depois da morte. E o Código Civil faz a previsão dessa tutela em dois dispositivos, no artigo 12, parágrafo único, e no artigo 20, parágrafo único. Então, veja, como que funciona isso? Imagina que eu começo a ofender a honra do João, que já faleceu há 5 anos atrás. E eu faço um post no Facebook ofendendo a honra de João. Nesse caso, o que acontece? Eu estou mirando no morto, estou ofendendo, em tese, o falecido. Mas eu estou atingindo a memória do falecido, que compõe o patrimônio subjetivo dos seus parentes. Então, eu mirei no morto, atingi a memória do falecido e isso resvalou nos seus parentes. Então, é o que se chama de dano moral em ricochete, porque mirei no morto e ricocheteou, atingiu os seus parentes. Por isso que a lei vai dar legitimidade para os parentes do falecido para fazerem cessar a lesão aos direitos da personalidade. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, tirar o post do ar, mas também para pleitear dano moral, compensação por danos morais. Esses legitimados são chamados legitimados indiretos. E eles vão ter legitimidade, que se chama de legitimidade ordinária. Muita gente erra, pensa que é extraordinária. Não, eles vão em juízo em nome próprio, tutelar direito próprio. Não é o direito do morto, não, o direito é deles, que a lei conferiu para eles. Tutelar em nome próprio, direito próprio. E é uma legitimidade ordinária e autônoma, também chamada de disjuntiva. Por quê? Porque, neste caso, cada um vai a juízo tutelar o seu direito. Cada um pode pleitear, né, a sua compensação por danos morais. Não tem uma ordem de vocação hereditária. Primeiro os filhos, depois, se não tiverem filhos, os ascendentes. Não, não é assim. Cada um vai isoladamente, em litisconsórcio, como eles acharem melhor. Mas a grande questão que cai em prova aqui é o rol de legitimados. O artigo 12, parágrafo único, vai dar legitimidade para os ascendentes, descendentes, cônjuge, você pode estender aqui também para companheiro, e colaterais até o 4º grau. Todos esses podem tutelar os direitos da personalidade do falecido. Qualquer que seja o direito da personalidade, com exceção de um. Com exceção de um. O direito à imagem, aí tem um artigo específico, o artigo 20, parágrafo único. Com relação ao artigo 20, parágrafo único, quem vai poder tutelar a imagem do falecido são apenas os ascendentes, descendentes, cônjuge, e você também pode estender para companheiro, ou seja, colateral para provas de primeira fase objetiva não vai ter legitimidade. Então, olha que curioso, né? Um irmão pode tutelar a honra do seu irmão falecido, mas não vai poder tutelar a imagem, por exemplo. Por quê?
Para qualquer direito, com exceção à imagem, estão legitimados os colaterais até o quarto grau. Vamos lembrar quem são os colaterais até o quarto grau? Colaterais de segundo grau, irmãos. Colaterais de terceiro grau, tios e sobrinhos. Colaterais de quarto grau, primo, tio-avô e sobrinho-neto. Como eu disse, todos esses serão legitimados ordinários e autônomos, não tem que respeitar nenhuma ordem. Às vezes o filho, o descendente, não quis tutelar a honra, mas apareceu um primo querendo tutelar. O que acontece é que o STJ entende que para os herdeiros necessários, ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro, não é necessário demonstrar o grau de afetividade para pleitear compensação por danos morais. Já para os herdeiros, os colaterais facultativos, eles precisam sim demonstrar o grau de afetividade com o falecido para pleitear uma compensação por danos morais. Justamente porque às vezes o indivíduo tem tantos irmãos e alguns nem conhecem, né? E aí tem que demonstrar. Lembrando que entre os ascendentes e descendentes não há limitação de grau, tá? Só há limitação de grau para os colaterais. Perfeito? Bom, então visto isso aqui, revisamos aqui a tutela dos direitos da personalidade para depois da morte e temos outros temas bem interessantes para trabalhar sobre direitos da personalidade, temas específicos que eu separei para vocês e a gente vai fazer isso no próximo vídeo, tá certo? Até lá!